Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos retomando as nossas aulas de Direito Eleitoral do nosso curso Escola de Direito Eleitoral Eleições 2024. E qual que é o tema hoje? Ainda falaremos sobre propaganda, mas agora vamos para o rádio e televisão. Então, como que se dá a propaganda eleitoral em rádio e TV? Quando é possível o início? O que é vedado, né? O que é permitido? Como que essa propaganda vai acontecer para as eleições municipais de 2024. Você que não é nosso aluno vai assistir no YouTube um pedacinho desta aula para integralidade das aulas, as aulas completas, né? Todas as aulas que já foram gravadas, tem que adquirir o curso no site eleitoralcombruno.com.br. Se você não me segue no Instagram, @professor Bruno Eleitoral e também no Facebook, Cursos Bruno Oliveira. Bora começar? Lembrando que a nossa aula de hoje, ela ainda tem como fundamento tanto a Lei das Eleições, que é a Lei número 9.504 de 97, quanto a resolução que trata sobre propaganda, que é a resolução 23.610 de 2019. Ok? Então, Lei das Eleições e a resolução 23.610 de 2019. Pois bem, pessoal, nós vamos conversar aqui primeiramente sobre a questão da programação normal e os noticiários, tanto em rádio quanto televisão. Então, a primeira informação que eu quero conversar com vocês aqui é sobre o que acontece em relação à programação normal e noticiários. Olha só, a partir do dia 6 de agosto do ano da eleição, então, a partir do dia 6 de agosto do ano da eleição, é vedado, atenção, é vedado as emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e noticiário. Então, guardem esta data. A partir do dia 6 de agosto do ano eleitoral, é proibido às emissoras de rádio e TV, na sua programação normal, o seguinte: primeiro, transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Então perceba, nós estamos falando aqui de entrevistas jornalísticas, né, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta de natureza eleitoral. Eu não posso, a partir do dia 6 de agosto do ano eleitoral, veja que a propaganda ela vai começar a partir do dia 16. Mas a partir do dia 6, na programação normal, tanto em rádio e TV, né, e nos noticiários, nós não vamos ter a possibilidade de acontecer entrevistas, realização de pesquisas ou consultas populares de natureza eleitoral em que eu consigo identificar o entrevistado ou em que haja ainda a manipulação de dados. Ok? Bom, temos ainda veicular propaganda política, também é proibido. Então, a veiculação de propaganda política é vedado. Dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação. Perceba que ainda não é época de propaganda. 6 de agosto é 10 dias ainda antes do início da propaganda. Mas vocês vão perceber que é muito próximo. Então, quando a gente veda, a partir desta data, dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido, federação ou coligação, nós estamos protegendo aqui a isonomia entre os candidatos, o princípio da igualdade de oportunidades. Porque quando eu dou privilégio, tratamento privilegiado a um determinado candidato ou candidata tão próximo, vocês vão perceber, claro, que
é como se eu estivesse beneficiando esse candidato em detrimento de outros, mesmo que não tenha iniciado ainda a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral por si. Ok? Bom, além disso, veicular ou ainda divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Então, uma novela que no Brasil faz tanto sucesso, né, das emissoras de TV, veja que chega ao maior número de lares. Então, mesmo em uma novela, em uma minissérie, na divulgação de filmes, eu não posso fazer alusão, mencionar, criticar candidato, candidata, partido ou federação. Isso não atinge programas jornalísticos ou debates jornalísticos, debates políticos. Tá? Então, nos programas jornalísticos, primando pela liberdade de imprensa, nos debates políticos, não há qualquer vedação a essa menção que se dá a candidata, candidato, mesmo que seja um tom crítico. Ok? Bom, além disso, divulgar nome de programa que se refira, preste atenção, que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, era um programa que já tinha o nome daquele indivíduo que é candidato escolhido em convenção, tá? Então isso aqui é importante mencionar. Ainda quando pré-existente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou o nome por ele indicado para uso na urna eletrônica. E sendo coincidentes os nomes do programa e do candidato, fica proibida a sua divulgação sob pena de cancelamento do respectivo registro. Então veja que se tem um programa, somente aqueles programas locais, né, que mostram os crimes, o nome daquele programa for o nome de um candidato, isso viola claramente a isonomia entre os candidatos, porque aquele programa passa diariamente, é como se estivesse fazendo uma propaganda todos os dias, diferentemente do que aconteceria com outro candidato que não tem um programa. Então, desde o dia 6 de agosto, a partir do dia 6 de agosto, eu não posso, então, ter nome de programa, divulgar nome de programa que se refira a candidato. Por exemplo, suponhamos que o Faustão fosse um candidato, né? Eu não poderia ter, a partir do dia 6 de agosto, o programa Domingão do Faustão, né? Porque é como se eu estivesse fazendo aí uma propaganda gigantesca para esse candidato. Tá? Então, a data, a partir do dia 6 de agosto do ano eleitoral, nós temos essa vedação na programação normal das emissoras e nos noticiários. Ok? Muito bem, vamos falar agora sobre convites para entrevistas. Olha só. Então, o que eu quero dizer aqui? Vai ter uma entrevista. As emissoras de rádio e televisão, elas vão direcionar esses convites para entrevistas para quem? Por exemplo, nas eleições de 2022, o Jornal Nacional chamava os candidatos à presidência para darem entrevistas, né? Isso está previsto em lei. Veja que os convites aos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para participar de entrevistas não configura por si só tratamento privilegiado, desde que não configurados abusos ou excessos, os quais poderão, inclusive, ser apurados por meio do artigo 22 da Lei Complementar. Não entendi, professor. Então, suponhamos que o Jornal Nacional ele tem o direito de chamar os candidatos mais bem colocados nas pesquisas para serem entrevistados, certo? O Jornal Nacional chamou o A, o B, o C e o D. O A, o Jornal Nacional concedeu 50 minutos de entrevista. O B, 5 minutos. O C, 10. Tem algum problema aí? Veja que há um abuso, há um excesso aqui.
isso pode ser apurado por meio de uma AIGE, por meio de uma ação de investigação judicial eleitoral. É possível convidar os candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais, mas isso não pode configurar abuso. Eu não posso dar um tratamento privilegiado a um candidato em detrimento do outro. Nesse exemplo que eu citei do Jornal Nacional, o candidato A, ele teve mais tempo do que o B, do que o C, mas não é uma diferença de 1, 2 minutos. Foi gritante, né? Então, ficar atento a isso, né? Cuidado aí nos seus municípios, como que as emissoras vão conduzir essas entrevistas, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, um programa que é apresentado por pré-candidato, é um programa apresentado por pré-candidato. Eu já comentei com vocês que eu não posso, desde o dia 6 de agosto, ter um programa com o nome do candidato. É diferente agora eu afirmar em que eu tenho um programa apresentado por um pré-candidato. Como que a legislação enxerga isso? Eu trouxe a resposta para vocês. Veja que a partir do dia 30 de junho do ano da eleição, é proibido, é vedado ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, que é o momento em que os partidos irão deliberar sobre quais irão representá-los nas eleições, imposição de multa e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Então veja, a proibição